Você usa peeling de ácido tartárico? Provavelmente deve ter o ácido tartárico em alguma das composições dos peelings químicos que você possui. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse ácido? Bora lá! O ácido tartárico é um alfa-hidroxiácido que possui 4 carbonos em sua estrutura, sendo que tem 2 grupos hidroxilas nas posições alfas. Pela foto a gente consegue perceber que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Essa estrutura, a estrutura do ácido tartárico é maior do que a estrutura do ácido glicólico e do que o ácido lático que nós já vimos. Então, é um alfa-hidroxiácido que possui uma estrutura molecular um pouco maior. Ele é extraído principalmente da uva no processo de fermentação do vinho e também é uma substância hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água, como a maioria dos alfa-hidroxiácidos. Por possuir o peso molecular mais elevado, o ácido tartárico se torna menos irritante, permeia mais lento e tem uma ação mais superficial. Só que com relação à ação desse peeling químico, é importante que a gente volte para as informações que nós vimos na aula em que nós falamos sobre os fatores que vão influenciar a permeação, a ação daquele peeling. Porque o peso molecular é apenas uma delas, mas a gente precisa avaliar a concentração, o pH, a aplicação, o tempo em que a substância ficou em contato com a pele. Tudo isso vai precisar ser avaliado para a gente entender e saber qual vai ser a ação e a profundidade que aquele peeling químico ele vai alcançar. Mas se a gente for avaliar somente pelo peso molecular, nós vimos que quanto maior for essa estrutura molecular, quanto maior for essa molécula, mais lento ela vai permear. A gente viu que o ácido glicólico é o ácido que mais permeia, que permeia mais rápido dos alfa-hidroxiácidos, né? É o ácido que vai permear mais rápido. Por quê? Porque ele tem uma estrutura molecular menor. O ácido glicólico possui 2 carbonos em sua estrutura. Nós vimos também o ácido lático. Ele possui 3 moléculas de carbono em sua estrutura. E agora a gente está vendo o ácido tartárico, que possui 4 carbonos em sua estrutura molecular. E por conta disso, ele se torna uma substância maior, uma molécula maior, com peso molecular maior do que o ácido lático e do que o ácido glicólico. Então, a permeação dele com relação à estrutura molecular vai ser mais lenta e mais superficial do que os ácidos que nós vimos até agora, né? Os alfa-hidroxiácidos que nós vimos até agora. Então, por conta disso, ele acaba sendo menos irritante e permeando de forma mais lenta. Eu diria que nós temos um grande problema com relação ao ácido tartárico. Nós temos poucos estudos científicos com relação à utilização desse ácido para que a gente possa saber de forma específica com relação à concentração, a pH e aos efeitos. Então, a concentração usual do ácido tartárico que nós podemos observar nas literaturas é uma faixa de 1 a 10%, o pH 3,5. Lembrando que quanto maior for o pH, menos efeito esfoliativo esse peeling vai promover, e quanto menor for o pH, mais efeito esfoliativo esse peeling vai promover. E com relação à concentração, quanto mais alta for a concentração, mais efeito esfoliativo o peeling terá também. Mas como eu falei, nós temos poucos recursos na literatura, poucos estudos científicos, então nós não conseguimos especificar de forma exata os mecanismos de ações e as concentrações que nós devemos usar do ácido tartárico para atingir cada um dos efeitos que ele promove. Isso aí é muito escasso e a gente precisa, né? Mas por enquanto são essas as informações que nós temos com relação à concentração e ao pH. Com relação ao veículo, normalmente é utilizado em solução ou em gel, sendo que gel é muito melhor para poder ser aplicado e realizar um peeling químico mais uniforme e que a gente consiga ter uma segurança melhor. Os efeitos relatados do ácido tartárico são antioxidante, queratolítico, hidratante e clareador. Como eu falei, a literatura é muito escassa, então agora nós vamos ver com relação aos mecanismos de ações que são levantados como hipótese de que o ácido tartárico vai promover. Tem uma teoria bem interessante que tenta explicar o mecanismo de ação do ácido tartárico. Essa teoria
teoria diz que o ácido tartárico ele consegue captar, atrair íons metálicos como cálcio e magnésio. E esses minerais eles são importantíssimos para todo o nosso organismo e também para a nossa pele. O cálcio ele vai ser importante na diferenciação e replicação celular. Ele também consegue controlar funções essenciais como movimentação celular, ele atua no transporte de membranas, ele atua também nas secreções hormonais, na atividade do glicogênio, serve como comunicador secundário das reações químicas. O cálcio, ele também intervém na coagulação sanguínea, na produção da matriz extracelular, ele protege o DNA, ele consegue atuar na produção dos desmossomos, envia sinais de solicitação de novas células e estimula a produção de colágeno e elastina. Então, essa captação e essa atração de cálcio que o ácido tartárico promove vai regular a divisão e a renovação da epiderme, assegura também o equilíbrio fisiológico e a normalização da espessura da epiderme, que vai ser bem interessante para a gente nesse processo de peeling, de esfoliação. Já o magnésio, ele consegue controlar 18 minerais, 300 enzimas, é o segundo mineral mais abundante no meio intracelular e o quarto mais biodisponível no nosso corpo. Então, ele é super essencial para a vida. Portanto, a atração do cálcio e do magnésio vai auxiliar no aspecto mais jovem da pele, vai trazer brilho, hidratação, elasticidade. Então, vai ser indicado para rejuvenescimento, pele desidratada, pele seca, flacidez de pele, pele inelástica, tudo isso aqui vai ser indicação por conta, dessa atração e dessa captação do cálcio e do magnésio. O ácido tartárico também é um renovador celular por diminuir a coesão dos corneócitos. Então vamos ver aqui a foto. Na foto a gente tem esse processo acontecendo. Então quando nós aplicamos o peeling químico, quando nós utilizamos o ácido tartárico, vai ocorrer a diminuição da adesão dessas células dos corneócitos. Essas células elas vão se desprender da pele e com isso a gente vai estimular a produção de uma nova célula e consequentemente essa renovação celular. Então essa célula aqui ela é eliminada, logo uma nova vai ser estimulada e essa nova vai passar, por todo esse processo até chegar à camada córnea. Então isso é o processo de renovação celular e o ácido tartárico ele consegue estimular esse processo por atuar nesses desmossomos, facilitar esse desprendimento dos corneócitos e fazer, participar desse processo de renovação. Com isso, vai ocorrer também um afinamento epidérmico e esse mecanismo de ação vai ser interessante para o tratamento de acne, porque a gente vai conseguir melhorar a hiperqueratinização e também a desobstrução dos ósseos. Vai ser interessante também para hiperpigmentações, porque a gente vai promover uma luminosidade, um clareamento da pele. Porque se esse queratinócito aqui tiver pigmentado e com o peeling a gente conseguir remover esse queratinócito, a gente consegue melhorar, a pele, promover um clareamento e uma luminosidade. Então, por conta disso, esse ácido tartárico ele também é utilizado em hiperpigmentação, por remover esses corneócitos que já estão pigmentados. E também por promover um afinamento epidérmico e facilitar a permeação de substâncias de ativos despigmentantes para tratar a hiperpigmentação. É indicado também para rugas. Quando a gente promove o afinamento epidérmico, a gente acaba nivelando a pele e, por consequência, a gente melhora o aspecto das rugas. E também, ele vai estimular o processo ali de síntese de colágeno e de elastina. É indicado também para queratose por promover uma melhora nessa hiperqueratinização e esse afinamento epidérmico vai facilitar a permeação de ativos e aí a gente pode utilizar o ativo que a gente quiser para a disfunção que a gente quiser tratar. As reações promovidas relatadas pela utilização do ácido tartárico são irritação local, dor, sensação de prurido, coceira, edema ou vermelhidão. Não é muito comum porque é um ácido que é menos irritante, é menos agressivo, mas essas reações aqui, elas podem ocorrer. Quando nós falamos com relação aos parâmetros clínicos desejáveis, o que nós queremos é um eritema suave. Apareceu o eritema suave, é isso aqui que a gente deseja. Agora, se aparecer vesículas, bolhas e desconforto excessivo, a gente já
passou do esperado, isso significa que está tendo reações ali que a gente não deseja. Então, nesse caso, a gente vai neutralizar, vai remover o peeling da pele do cliente para poder controlar todos os danos. Eu falei ao longo da aula, mas tem uma informação que é super importante e eu preciso reforçar. A ciência ainda não descobriu todos os benefícios e malefícios do ácido tartárico para a pele, não pesquisou em detalhes as propriedades desse ácido, então tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre o ácido tartárico. A pesquisa é muito escassa, nós não sabemos com exatidão a concentração e o efeito que essa concentração e esse pH vai promover na pele, as reações que são indesejadas. Então ainda tem muita coisa para ser estudada com relação ao ácido tartárico. À medida que isso for evoluindo, eu vou atualizando vocês, então não se preocupem com relação a isso. Eu trouxe, tudo que a literatura tem até agora, mas à medida que ela for se atualizando, eu vou trazendo aqui também. Então faltam muitos estudos científicos com relação ao ácido tartárico. A gente tem muito ácido tartárico associado a outros ativos, a outros alfa-hidroxiácidos, e isso fica confuso da gente saber o que foi do ácido tartárico, o que foi de outro alfa-hidroxiácido ou de outro ácido que foi utilizado naquela composição. Então faltam estudos com apenas esse ativo para a gente saber, com exatidão o que é que ele promove, qual a concentração utilizar, qual o pH ideal, e a gente conseguir, ter uma ação mais segura e também ter os efeitos que a gente quer com aquele ácido, se é que aquele ácido ele promove de fato aqueles efeitos. Então fica aí, a dica, façam artigos científicos, manda aqui para a Pro atualizar a aula. Tô esperando, viu? E o ácido tartárico tá precisando desses estudos científicos. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu te espero na próxima aula. Beijos!